Boa noite! Estou aqui convidando as meninas para entrarem ao vivo comigo. Espero que hoje nós tenhamos muitas lashes de sucesso aqui, muitas lashes reais. Se você está assistindo a gravação, fica tranquila que você pode recorrer a mim, você pode vir até o WhatsApp comercial, que você tem contato a partir do nosso grupo privado do evento online, e você pode tirar suas dúvidas comigo. Hoje, estou um pouquinho rouca, eu tenho dado assim umas aulinhas mais que a conta, mas estou com um chazinho aqui para me auxiliar. Então, de vez em quando eu vou parar, pôr bem o chazinho, porque o que importa é que a gente esteja evoluindo e fluindo no conteúdo, né? Para que você venha se aperfeiçoar, para que você venha ser não só uma excelente artista de cílios, mas uma excelente empreendedora e possa colher todos os frutos dessa profissão maravilhosa que é a melhor profissão do mundo. Esperar as meninas entrarem. Na nossa última aula, me falaram assim, já que as meninas que estavam com a câmera ligada ficavam aparecendo toda hora, né? Conforme você estava dando a aula, me desconcentrou um pouquinho. Então, agora, conforme elas forem entrando, eu vou pedir para elas desligarem o microfone, mas aí se elas não ligarem, eu vou aqui tentar mecanicamente desligar. Oi, Fabiola. Fabiola é a primeira pessoa aqui ao vivo comigo. Já estou aqui falando um pouquinho, né, principalmente para as meninas que vão assistir a gravação depois, para todo mundo que for entrando com a câmera ligada, pelo menos por agora, deixar o microfone desligado, para a gente poder concentrar um pouquinho mais na aula. Depois eu espero que hoje todo mundo venha falar comigo, conversar comigo no final, tirar as dúvidas, fazer algum comentário, porque eu acho isso muito gostoso. Fabiola, se você não tiver com seu microfone ligado, você pode falar comigo pelo chat, tá? De onde é que você está me vendo? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou conversando com a Fabiola. Caso você ainda não tenha visto as nossas outras duas aulas, você não precisa voltar lá assistir, pode ficar aqui comigo, mas só relembrando que a primeira aula que nós assistimos foi sobre a importância da montagem de leques. Então, aqui no evento online, quando a gente está falando de volume, a gente está falando de volume de verdade, ou seja, aquele volume que a gente vem, monta o fan e aí faz aquela acoplagem diferenciada. Nós não estamos falando dos novos volumes, que são os fios tecnológicos da técnica capping de clássico. Eles são volume brasileiro, né, que é o cílio Y, volume egípcio, que é o cílio W. Então, não é desse tipo de fio que a gente está falando. A gente conversou na primeira aula sobre a importância de aprender o verdadeiro volume. Na segunda aula, nós conversamos sobre a importância de um volume saudável. Então, não basta que a gente faça um volume com montagem de leques, a gente precisa preservar a saúde do fio natural. E a gente viu ali na prática, né, com dados levantados, como que isso influencia o nosso negócio. Não só influencia a técnica correta e o protocolo correto de extensão de cílios, mas te traz um retorno financeiro muito mais satisfatório, preservar a saúde do fio da sua cliente a partir do volume. E agora eu vou esperar uns minutinhos para a gente introduzir a nossa terceira aula, que é volume híbrido. Se você quiser falar comigo pelo chat, fique à vontade, vou adorar saber de onde que você está me ouvindo, tá? Dá uma mensagem para as meninas. Bom, eu já vou começar a aula, só nós duas, porque nosso tempo é curto. Mas aí, conforme as meninas forem entrando, elas vão encontrando. Vão se situando, ok?
Então, boa noite, Leste Real. Hoje a gente vai... Opa, passei tudo aqui. A gente vai conversar sobre volume híbrido. Então, quando a gente fala de volume, as pessoas já associam aquele efeito extremamente preto. O volume russo, o mega volume, né? Isso que é volume. Quando eu falo de volume híbrido, é uma técnica abaixo. É uma técnica que eu aprendo antes do volume russo. E isso não é verdade. A gente vai ver juntas por que o volume faz parte do volume russo, da montagem de leques, do volume híbrido, certo? E como que ele não é só aquele meio termo para você chegar até o volume russo. A gente consegue desenvolver o volume híbrido de uma maneira muito bacana e dando para ele a particularidade que ele tem. Então, se é a primeira vez que você está me assistindo, eu quero me apresentar. Prazer, meu nome é Jaqueline Rocha e eu sou a Master que vai estar dando as aulas do evento Volume de Verdade. Eu sou professora de formação, sou habilitada em língua inglesa pela UFMS, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Lecionei por bastante tempo em escolas, então esse prazer de docência já vem desde a minha formação acadêmica. Você não está me ouvindo, Fabiola? Deixa eu ver. Os probleminhas técnicos, né? Se não tivesse. Deixa eu falar com a Fabiola aqui pelo chat. O áudio aqui tá ok para mim. Gente, é por isso que a Fabiola não estava me respondendo, falando, Fabiola, de onde que você é? E a Fabiola nada. Porque ela estava sem áudio. Ó, tá tudo ok com o meu áudio. Às vezes a gente tem que dar uma habilitada manualmente aí no nosso próprio aplicativo, tá? Consegue me ouvir agora, Fabiola? Deu certo? Às vezes o Zoom ele pede para que você mesmo esteja ali habilitando o áudio. Ah, graças a Deus, agora sim. E eu falando com você, e aí, Fabiola, tudo bem? De onde que você é? Só nós duas aqui. A Fabiola nem me respondia, gente, porque ela não estava me ouvindo. Agora você pode falar para mim, de onde você está me ouvindo, Fabiola? E você já estava aqui nas outras reuniões? Ou é a primeira reunião que você está comigo? Guarujá, que incrível! Eu estou aqui na MS, caso você não saiba, sou de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e estou falando um pouquinho aqui a respeito de mim, né? Que eu sou professora de formação, agora eu sou professora de extensão de cílios. Nós estamos aqui estudando a respeito de volume, e eu sou master qualificada pela Miyamoto Academy, que foi conceituada a melhor escola de cílios de 2021. Também tenho especialização em volume russo e mega volume, são as técnicas do meu coração. Então, esse evento é muito, muito especial, porque volume, para mim, é a melhor técnica da extensão de cílios. Hoje, eu sou proprietária do espaço de atendimento e formação Jaqueline Rocha Cílios. Que incrível que você já viu as aulas, então você já está vendo a importância de nós fazermos volumes com leques, que é diferente. O volume não é só aquele cílio pretão sem nenhum sentido. O volume com leque traz efeitos, densidades, correções diferentes, inclusive a retenção diferente, né? E nós também falamos que não basta fazer volume na aula 2, né? Mas precisamos fazer um volume saudável. Hoje, no nosso evento Volume de Verdade, nós vamos estar estudando a respeito de volume híbrido. Volume híbrido, às vezes, ele é bem repudiado, colocado de lado,
Porque as pessoas acham que o volume híbrido é uma técnica intermediária ali entre o clássico e o volume russo. Então, enquanto eu ainda não sei fazer volume russo, eu vou aprender volume híbrido. E aí que eu vou para a técnica de volume russo. Então, existem até alguns cursos assim, né? Iniciante clássico, intermediário híbrido, avançado russo. Mas não é bem isso que acontece. Volume híbrido também é volume. E a gente vai estar conversando sobre ele durante toda a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou com o chat aberto, já pode estar falando comigo. E eu vou estar respondendo durante a aula. Trabalho com fãs, não gosto do resultado final. Por isso, estou buscando mais conhecimento. Perfeito, Fabiola. Existe uma diferença entre as lash designers básicas, intermediárias ali, e as lash designers que realmente ganham autoridade no mercado. As que ganham autoridade são as que param para estudar e param para praticar aquilo que elas estudam. Então, estou super feliz de você estar aqui, 8 horas da noite, estudando, tá trazendo, adquirindo mais conhecimento. Eu tenho certeza que seus trabalhos vão melhorar muito assim que você praticar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tá? Então é 50-50. 50% a gente para ouvir e aprender, os outros 50% mão na massa. Vamos falar sobre o volume híbrido? Boa noite, Alexandra. Estamos chegando, meninas. Começando a nossa aula. O que é volume híbrido? Como a gente falou, o volume híbrido não é uma técnica ali que vai te preparar para uma maior. Ele tem a sua particularidade e ele tem os seus méritos. Então, o volume híbrido na extensão de cílios é uma técnica de montagem de leques que traz um volume moderado para o olho da sua cliente. Então, essa técnica, ela trabalha com a particularidade, com aquela delicadeza da técnica clássica e aquela potência da técnica russa sem ser tão invasivo. Volume híbrido é um volume moderado. Essa técnica, ela não é um nome de efeito e a gente vai ver com detalhes por quê. Não é simplesmente um nome comercial que eu criei e eu posso pegar qualquer volume moderado e chamar de híbrido. Não. Por quê? Qual é o motivo de essa técnica se chamar volume híbrido? Híbrido, quando a gente vai para a raiz da palavra, para o significado no dicionário, o que significa híbrido? É aquilo que é mestiço. Quando dois animais têm um cruzamento, por exemplo, um leão e um tigre, eles têm um filhote, a gente fala que esse filhote é híbrido, porque ele é metade leão, metade tigre, então ele é mestiço. Híbrido é aquilo que é mesclado, é a mistura de duas coisas. O nosso volume híbrido tem esse nome porque essa técnica consiste na junção de duas outras técnicas, que é a técnica clássica e a técnica russa. Então, nesse cílio, no mesmo olho, nós vamos aplicar fios de clássico, conforme a técnica iniciante, que você vai lá e acopla um fio de espessura maior, e você também vai montar leques e aplicar no mesmo olho que se aplica fios de clássico. Então, o volume híbrido é uma técnica que tem fio a fio clássico e volume russo, certo? Esse é o volume híbrido. Quais que são as vantagens de você trabalhar com volume híbrido? Meninas, só lembrando, por enquanto, agora durante a aula, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desligado. A gente vai poder estar conversando durante, como fala? Pelo chat. A gente vai estar conversando ali pelo chat juntas. Aí eu vou pedir para vocês desligarem o microfone. E quando nós acabarmos, aí eu vou pedir para vocês ligarem e estarem conversando comigo. Já adiantei aqui que eu quero que vocês falem comigo hoje, hein? Que a última aula eu fiquei falando sozinha. Eu gosto de ouvir vocês. Vamos lá, então, conversar sobre as vantagens de trabalhar com volume híbrido. Primeira vantagem é proporcionar mais volume que a técnica clássica. Então, quando o volume híbrido chegou, nós ainda não tínhamos esses fios tecnológicos que trabalhavam com aquela pré-industrialização do capping, né? Tipo, o volume, o cílio Y, o cílio W, o cílio V, nós não tínhamos esses cílios. Então, quando, depois do clássico, eu quisesse fazer mais volume, eu teria o volume híbrido, que seria a técnica clássica,
mais montagem de leques. Então, ainda hoje, nós temos essa vantagem ao trabalhar com a técnica híbrida. Eu consigo trazer mais volume do que só o clássico me proporcionaria. Então, para clientes que estão procurando um olhar mais marcante, mas a cliente ela fazia o clássico, então talvez ela vá assustar e ir diretamente para o mega volume, a próxima opção para ela, o próximo passo ali vai ser a técnica híbrida. Então, ela consegue fazer essa transição de maneira suave. Outra vantagem de trabalhar com o volume híbrido é atingir um público que prefere um efeito moderado. Então, se por um lado a gente falou que uma cliente que está saindo do clássico, ela vai levar um susto se ela for direto para o mega volume, então é melhor ela ir clássico, híbrido, russo e mega volume. Também existem pessoas que não vão querer ir além do volume híbrido, porque a gente ama o volumão. Eu sou o time volumão. Mega volume, para mim, é a técnica mais linda que existe. Mas eu preciso estar preparada para lidar com todos os gostos das minhas clientes. Eu vou ter um carro-chefe. Eu vou ter uma técnica que a maioria das pessoas vão me procurar por causa dela. No caso aqui do meu espaço, é o mega volume. Então, 80% das minhas clientes querem mega volume. Mas eu ainda tenho 20% de outras clientes que não abandonam o clássico, que não abandonam o volume híbrido, porque ela se identifica com menos volume. Então, você consegue ter uma opção com a montagem de leques mais suave do que o volume russo e o mega a partir do volume híbrido. Ele não precisa ser só ali um intermediário para que você possa ir para um lugar maior. Existem pessoas que realmente gostam muito dessa técnica e ela é uma técnica linda. Quando a gente fala de volume e montagem de leques, o híbrido é muito desprezado. E a gente precisa aprender a separar as coisas. O mega volume tem a particularidade dele, é um cílio lindo, é um cílio que a gente trabalha muito com visagismo, mas nós temos a delicadeza e a feminilidade, né, do volume híbrido. Ele é um cílio mais romântico. E existem pessoas que se identificam demais com ele. Então, você tem aí um meio termo na montagem de leques, que você vai aplicar mais fios de clássico. Meninas, vou pedir de novo para, por enquanto, vocês estarem com o volume de vocês, o microfone desligado, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês ligarem. Só para a gente poder concentrar 100% aqui na aula. Terceira vantagem de trabalhar com o volume híbrido. Você consegue, a partir da montagem de leques, que nós vamos trabalhar com densidade, nós vamos ocupar um pouco mais de espaço pela geometria do leque, você consegue cobrir falhas que o clássico não consegue. Se tem uma coisa que o clássico não consegue é mudar a anatomia do cílio da sua cliente, a quantidade de fio que ela tem, e logicamente ele não consegue cobrir se tiver uma falha ali. A partir do volume híbrido, nós conseguimos adicionar mais densidade, porque lembra, na montagem de leques, nós conseguimos fazer um leque 4D. O que é 4D? É um leque de dimensão 4, que tem 4 fios. Eu consigo fazer um leque 6D, eu consigo fazer até um leque 9D. Se eu quiser menos densidade, eu faço ali um leque 2D e tudo certo. Além disso, eu consigo trabalhar a abertura do meu leque. Se ele vai ficar mais aberto, mais fechado, isso também vai mudar o efeito estético do meu cílio, a textura do cílio. Então, a montagem de leques, ela é fantástica. A gente consegue manipular o cílio da maneira que a gente quiser. E no volume híbrido, você vai estar trabalhando com montagem de leques. Então, você consegue cobrir falhas e criar mais efeitos. É bem mais do que só dar mais volume, né? A gente consegue ali fazer o visagismo de maneira mais assertiva. A quarta vantagem que eu trouxe aqui para vocês, para trabalhar com volume híbrido, o que tem de diferencial? É a retenção. Porque o volume híbrido é composto de leques de volume. Tem fio clássico? Tem. Mas também tem leques de volume. E a retenção, a durabilidade do volume é muito maior do que na técnica clássica. Seja fio Y, seja fio W. Quando nós fazemos o abraçamento da base do volume, que a gente chama de wrapping, vocês conhecem o wrapping? Todos vocês já ouviram falar sobre isso? A gente deu uma pinceladinha sobre isso na primeira aula, mas quando nós estamos acoplando a raiz, a base do leque
no fio natural, nós conseguimos fazer uma fricção em que essa base toda abraça o fio natural e fica muito mais difícil que esse fan caia, porque são vários fios ali envolvendo o fio natural. Nós chamamos isso de wrapping. Então, no volume híbrido, você consegue trabalhar com esse tipo de acoplagem que vai fazer com que esse cílio dure pra caramba. Provavelmente só vai cair quando tiver a troca do cílio natural, aquele cílio virar um telógeno e cair, ser trocado por um novo. Então, essa é a quarta vantagem da gente trabalhar com a técnica híbrida. Não é só sobre o efeito estético, mas tudo que a montagem de leque proporciona para essa técnica. Agora, eu trouxe para vocês uma quinta vantagem, que ela é bastante comentada, mas a gente precisa dosar, por isso que eu trouxe ela por último, porque nós olhamos sobre o volume híbrido, 4 vantagens que ele tem por si só. Mas qual que é uma quinta vantagem, então, de você estar trabalhando com híbrido? Você vai estar introduzindo a montagem de leques no seu atendimento. Então, nós conversamos que montar leques é uma questão prática. Nós estudamos, nós precisamos de um amparo teórico. Você vai estudar sobre geometria, sobre o tipo de montagem. Lá no nosso grupo, nós já vimos um tipo de montagem, que é a técnica rolling. Nós temos a técnica finger, a técnica wiggle. Então, é tudo que eu vou fazer com minhas mãos e com a pinça para montar o fan. E caso você esteja introduzindo volume, você ainda esteja começando a montagem de leques, vai ficar bem cansativo você fazer um cílio inteiro de volume russo. Olha só o desenho que eu trouxe para vocês. Nós temos ali o fio a fio clássico, que a gente vai acoplar um fio em cada fio natural. Então, eu não tenho nenhuma técnica com fio de extensão em si, né? A minha técnica é a acoplagem no fio natural, a quantidade de cola que eu coloco e o isolamento. Mas o fio já está pronto. Eu pego o fio clássico, coloco ali no fio natural. Quando a gente vai falar do volume russo, aí sim, além da acoplagem, além da quantidade de cola, do tempo da cola, da umidade do ar, além de tudo isso de cílios que a gente já tem, eu também preciso montar os leques. Então, no começo, eu vou ter um pouquinho mais de desafios, eu vou levar um pouquinho mais de tempo para fazer isso. E então, o volume híbrido, ele me introduz para o volume russo. Então, eu não me sinto ainda confiante para falar para os meus clientes, olha, estou fazendo o volume russo, porque às vezes eu estou levando 4 horas para fazer um volume russo, 4 horas e meia, mas eu consigo oferecer para elas um volume híbrido. Por quê? Porque eu vou montar o máximo de leques ali que eu consigo, mas se eu ficar cansada, eu posso continuar colocando fio a fio clássico. Porque quando nós iniciamos no volume, eu já falei isso várias vezes, eu não vou parar de falar, porque muitas pessoas desistem do volume por não entenderem o processo. Tudo é processo. Quando vocês começaram a fazer fio a fio clássico, quando vocês começaram no lash design, vocês tiveram desafios. Eu tenho certeza que para cada uma de vocês foi difícil começar. Você levava mais tempo que o comum. O isolamento não era tão fácil. A acoplagem às vezes não era fácil. Às vezes você colocava o cílio e caía tudo no outro dia. Então você teve um processo para trabalhar com a técnica clássica, né? Com o volume, você também vai ter. Então nós temos que ter paciência e vem o nosso desenvolvimento dia após dia e progredindo. E o volume híbrido pode te ajudar nessa questão, porque você vai continuar ali na sua zona de conforto, entre aspas, tá? Que é o fio clássico, e vai começar a treinar mais o leque de volume de maneira moderada, porque o híbrido vai levar para o clássico também. Vocês estão perguntando para mim qual a pinça ideal para montar fans. Essa pergunta, ela é muito complexa, vamos falar assim, talvez não a pergunta, mas a resposta. Por quê? Porque existem diversas pinças no mercado, com diversas angulações, diversas precisões, e no fio a fio clássico, você mesma provavelmente escolheu a sua pinça. Você testou várias e teve aquela pinça que particularmente para você foi a ideal.
independentemente do formato, independentemente da marca. Agora, a gente não pode falar assim, a marca não importa. Existem sim, gente, marcas que vão ter um investimento maior, que vão ter uma lâmina de mais qualidade, né? Vão ter mais testes, mais precisão, todas as condições na fábrica e na indústria que vão trazer uma qualidade maior para a gente. Mas também existem pinças mais acessíveis, super baratas, que você pode se identificar. Então, na questão do volume é a mesma coisa. Da mesma forma que não existe uma técnica de abertura apropriada, então eu não preciso falar para você assim, ó, volume russo tem que ser técnica no chicote, ou volume russo tem que ser técnica na mão. Isso não é um protocolo, eu não posso impor isso para você. Você vai procurar aquela técnica que você se identifica mais. Da mesma forma, você vai procurar aquela pinça que você se identifica mais para montagem de leques. O que sempre é legal, numa maioria, a gente consegue ter mais êxito, né? Sempre tem a exceção à regra, você pode ser a exceção à regra. Mas o que em uma maioria a gente prefere para montagem de volume? Pinças com uma angulação próxima ou exata a 90 graus. Então, a pinça que vai fazer esse L aqui, ó, a lâmina dela vai fazer um L. Porque a pinça do clássico, ela pode ser mais compridinha, mais fina, né, mais reta. Para o volume, nós procuramos a pinça que faça esse L. Porque aqui nessa lâmina de baixo, nós vamos agarrar os fiozinhos do pé para que ele não saia do lugar. Então, quando ela é retinha desse jeito, né, tem esse caimento assim, a gente consegue trabalhar melhor com o volume. Eu, Jaque, gosto de mudar de pinça conforme eu mudo a técnica de abertura. Então, lá no vídeo que eu deixei para vocês, no nosso grupo privado, eu coloquei a técnica rolling. Vocês se lembram? Aquela técnica de abertura no chicote. Então, você pega o fio, pega um pouquinho do fio, volta para o chicote. Com a pinça, você rola para a esquerda e para a direita, no chicote. E com a pinça, você pega esse feno de volta. Quando eu estou trabalhando com essa técnica, eu prefiro uma pinça mais arredondada embaixo. Que ela tenha essa angulação de 90 graus, mas que embaixo ela não seja reta e pontuda. Eu gosto que ela seja mais arredondada. Por quê? Porque é com a pinça que eu vou rolar os fiozinhos para que o leque se abra. Então, precisa ser um pouquinho mais macio ali embaixo, mais arredondado. Eu sinto mais facilidade com a pinça nessa anatomia. Qual pinça que eu usei lá no vídeo? Eu usei a P1 da marca Rastelli. Eu gosto dessa pinça porque ela tem ali a lâmina arredondada embaixo, para que eu possa mexer nos fios quando eu vou abrir eles no chicote, e que ela não é muito dura. Porque se a gente for ficar fazendo fan com uma pinça que você tem que apertar muito o seu dedo, você vai machucar os seus tendões. A longo prazo, entende? Você fazendo todos os dias montagem de legs com uma pinça que você aperta com tudo, a sua mão vai começar a perder força, vai ficar dolorida, você não vai conseguir trabalhar por muito tempo. Então, uma pinça de qualidade também é uma pinça macia, que você consegue fechar ela e a precisão dela é enorme sem apertar com toda a sua força. A pinça que eu usei lá para a técnica rolling foi a P1 da Rastelli. Já respondendo aqui, vocês perguntando assim, gostaria de saber a melhor marca de pinça. Aquela eu usei ali. Eu uso diversas marcas de pinça, tá? Eu não tenho a minha marca preferida. Eu geralmente tenho a pinça preferida. Então, eu testei várias e aquela ali ganhou meu coração. Comigo foi essa. Você pode testar e me falar o que você acha. Essas pinças que eu estou indicando para vocês não são as pinças mais baratas. Mas eu acho que o investimento vale, porque é o meu cotidiano. Todos os dias ali a minha mão, os meus tendões e também a facilidade do meu trabalho. A qualidade do meu trabalho depende muito da pinça que eu uso. Eu gosto muito de fazer montagem de legs com a técnica finger. Então, é aquela técnica que a gente abre no dedo. Quando eu estou abrindo legs no dedo, aí eu já não gosto de uma pinça muito gordinha, muito arredondada, porque eu preciso ver bem cada fiozinho que eu estou mexendo ali. Então, eu gosto de uma pinça mais fina e com a pontinha mais reta, mais afiada. Então, tudo é situação, é técnica e tudo também é o seu feeling. Então, para a Jaque, essas pinças são legais. Para mim, pode ser que não. Você pode testar
e me falar depois se você concorda comigo. A pinça que eu uso hoje para montagem da técnica Finger é da Stalex Pro. É uma pinça em torno de R$300. Eu não tenho o modelo exato dela aqui agora, mas me lembrem de colocar lá no grupo que eu vou colocar, tá, gente? Nunca testei. Ah, não, comprei na Garaco. Será que é boa? Aí você testa. Tem muitas pessoas que amam Nagaraco. Conheço muitas colegas de profissão que trabalham só com Nagaraco. Tá, gente? Então, outra dúvida podem colocar aqui, tá, gente? Vocês participam da aula. Por isso que é diferente vocês estarem aqui no ao vivo. Vocês fazem a aula comigo. Então, podem estar mandando a pergunta de vocês. Por falar em montagem de leques, nós estávamos falando sobre você introduzir o volume russo na sua rotina como LED designer a partir do volume híbrido. Então, ali, ó, a nossa piramidezinha, a primeira vantagem é 50% volume. Então, você não vai fazer o volume em todo aquele procedimento, em todo o set, todo momento que você estiver ali com a sua cliente. Você vai fazer parte do cílio dela volume e parte fio a fio clássico. Então, você pode, inclusive, começar pelos fãs de volume, porque você vai estar menos cansada, vai estar mais disposta, e aí você vai conseguir fazer fios com mais excelência. Então, você começa ali fazendo os lequezinhos de acordo com o seu mapeamento do volume híbrido, e depois de um certo tempo, quando você já estiver cansada, aí você vai para o fio a fio clássico. E assim você vai se acostumando a trabalhar cada vez mais com a técnica híbrida e com a técnica de montagem de leques. Posso montar os fãs quantos dias antes do atendimento? Ou tem que ser no momento do procedimento? Eu hoje gosto de montar os fãs durante o procedimento, imediatamente. Então, eu só estou ali com a minha paleta, eu gosto de trabalhar com a paleta na mão. Essa é uma dica para vocês também, tá? Porque fica ali bem pertinho, você consegue ver bem, já monta ali, ou monta no dedo, se for montar no dedo, e acopla. Então, eu deixo ali os meus fios normalmente no chicote, na minha paletinha, e quando eu vou iniciar o procedimento, conforme eu estou fazendo, eu vou montando os leques. Já que, por que você gosta de montar os leques na hora? Primeira coisa, porque na hora eu estou analisando a minha cliente, o visagismo, se eu preciso fazer alguma correção ou no formato do olho dela, ou na quantidade de cílios que ela tem, que foi o exemplo da primeira aula que a gente falou da tricotilomania. Então, um cílio tinha menos fio, um olho tinha menos fio que o outro, né? Então, ali na hora eu já sei como que eu vou fazer o leque, se ele vai ser mais aberto, mais fechado, quantos fios eu vou colocar. Então, esse é um motivo, porque com o volume a gente faz o leque da maneira que a gente quiser, respeitando o cálculo volumétrico, claro, tá, gente? Segundo motivo, eu vou estar usando menos cola, porque se eu montar os meus leques antes, eu vou ter que usar um pouquinho de cola para estabilizar esse leque, para ele não sair do lugar e nem fechar. Então, na hora, eu vou estar colocando a cola fresca e acabou. E o terceiro motivo é a questão da retenção. Porque quando eu monto os meus leques na hora e passo a cola, acoplo imediatamente, aquela base dele ainda consegue se movimentar. Então, eu faço o wrapping, que é aquele embrulho que eu falei para vocês. Então, estão todos aqui, ó, todas as pontinhas do fan, do meu leque que eu montei. E aqui o fio natural, eu consigo fazer uma fricção e, ó, eles vão abraçar o meu fio natural. E aí não sai esse fio. Mas para isso eu preciso montar os meus leques na hora. Porque se eles já estiverem abertos, eles não vão se movimentar. Aí eu não consigo ter essa excelência da retenção que o volume me proporciona. Agora, existe sim muitas vantagens em você montar o leque antes. E nós chamamos isso de cristalização. Então, você vai cristalizar o seu fan. Qual que é uma vantagem? Você está treinando, você não está atendendo, você vai lá para o seu espaço, para o seu estúdio, ou para qualquer lugar que você gosta de treinar, e você fica ali treinando os leques de volume. Cada leque que você abrir, você não vai jogar fora. Você vai colocar um pinguinho de cola, bem pouquinho, só para ele não fechar, e você vai guardar esse leque. Além de você estar treinando, você está guardando o material para o seu atendimento. Porque se você está
iniciando no volume, vai ser muito difícil montar leque na hora. Aí você vai lá, acontecia muito comigo no começo. Eu treinava, no meu treino estava ótimo. Aí quando eu ia lá na hora do procedimento montar, eu travava, não conseguia, não saía, ficava nervosa. Então, se você puder ter fãs cristalizados para começar, vai ser ótimo. Então, você guarda aqueles fãs que você treinou, e aí, quando você for atender seu cliente, você só vai colocando como se fosse um clássico mesmo, porque ele já está montado. Então, o tempo vai ser de um fio clássico. Você não vai ter aqueles segundinhos ali para montar o leque. E aí você vai aproveitar o treino, quando você não estava atendendo, você vai reduzir o tempo, agora que você está começando no volume, né? Você demoraria muito para montar os leques, então vai colocar eles cristalizados ali e acabou. E se você respeitar a umidade do ar, a temperatura, a acoplagem, quantidade de cola, se você lavar muito bem antes os cílios do cliente, porque você precisa lavar, é muito importante ele estar limpinho, aí esse feno vai durar, esse volume vai durar bem. Porque se o fio clássico consegue durar bem, um volume cristalizado também consegue. A duração do volume cristalizado vai ser igual à duração de um clássico, tá? Então não é uma duração ruim, mas também não é potente como um volume feito na hora, montado na hora. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui que eu perdi. No volume híbrido, posso mesclar volume russo com volume brasileiro? Olha, pode, você pode chamar isso de volume híbrido, mas vai ter um efeito bem diferente. E eu acredito que você vai ter um efeito rebote, porque na estética, sabe? Vai ficar esquisito. Porque o volume brasileiro, ele só consegue ficar simétrico, o cílio Y, se você coloca o cílio Y em todos os fios do olho da sua cliente. Porque como que ele é? Um fiozinho para cá, um fiozinho para lá. Ele tem uma passagem de luz muito grande aqui. Então, lembra que a gente colocou lá a densidade dele na primeira aula? Precisa de fios exatamente iguais a ele, encaixando dessa forma, para que ele fique simétrico. Ainda assim, ele tem uma pontinha bem espetada. Agora pensa, olha ali para o nosso slide. Um leque de volume russo, ele é totalmente simétrico. Ele é bem diferente do Y. Se você colocar leques do volume russo bem bonitinhos e do nada colocar uns fios de Y, a impressão que eu vou ter quando eu estiver olhando é que você fez uns leques errados. Você fez uns leques meio tortos. Porque o volume híbrido vai dar o volume brasileiro vai dar uma confundida. O clássico não, porque ele é um fio apontando para ele é reto. Ele é 90 graus da pálpebra. O volume Y não. O volume brasileiro, que é o Y, né? Ele vai apontar cada um por um lado. Então, geralmente, essa técnica a gente não mistura nenhum fio. É Y com Y e acabou. Se você quiser fazer volume híbrido, aí você pode colocar leques com o fio clássico que aponta para cima a 90 graus da pálpebra e não fica assimétrico. Mas você pode tentar e falar se você concorda comigo. Não sou dona da razão, tá? Você pode tentar, é só um conselho. O topo da nossa pirâmide, gente, é o assunto que vocês trouxeram para mim da cristalização, que é menos tempo de atendimento, por tudo aquilo que a gente conversou, de você ficar cansada, né? Eu tô aprendendo agora a montar leque, é muito cansativo, eu fico emocionalmente cansada porque eu me cobro de poder fazer um leque perfeito. Então, trabalhando com ele, você vai estar colocando um mais clássico ali, e vocês podem sim estar trazendo fãs cristalizados. No começo, eu só não indico que vocês parem no fã cristalizado, tá? Usem os fios de treino para fazer o procedimento, mas treinem para conseguirem fazer um fã na hora e poderem usar o fã na hora, ok? Existem, gente, vários tipos de volume híbrido. Porque o que a gente conversou? Que o volume híbrido é basicamente 50% clássico e 50% volume russo. Agora, como que é isso na prática? Como que eu vou colocando o fio clássico e o fio clássico e o leque do volume russo? Existem diversas maneiras de você fazer o mapeamento do seu volume Y. Vocês estão me confundindo, volume Y não. Volume híbrido. Vamos lá. Por quê?
existe o shape e existe o mapeamento. Vocês já ouviram falar nisso? Shape e mapeamento. O shape é a forma que você vai fazer o cílio da sua cliente. O formato que vai ficar shape, em inglês, é forma. Então, o formato que vai ficar o cílio da sua cliente. Tem o gatinho, tem o esquilo, tem o boneca. Então, isso são shapes. Agora, o mapeamento é realmente o número que eu vou colocar, o tamanho, talvez se a fórmula de curvatura é a curvatura aqui, a curvatura ali. Então, são as particularidades daquele olho, daquele procedimento que eu estou fazendo. No caso, você vai ter que ter um mapeamento para fio clássico e leque de volume. O mapeamento mais famoso que tem, que as pessoas mais fazem, o volume híbrido, é esse daqui, que eu estou mostrando para vocês no slide agora. Alternância entre clássico e leque. Então, o que acontece? A gente coloca um fio de clássico e coloca do lado um leque de volume. Volta para o lado um fio de clássico e depois um leque de volume. Conseguem ver? Opa, perdão, gente. Um fio de clássico, um leque de volume. Fica bem parecido com aquela foto que eu estou mostrando ali para vocês. Gente, deixa eu só ler as perguntinhas de vocês. Montei o volume russo com 6 fios, é o correto? Você pode montar. O volume russo é a partir de 2 fios na espessura qualificada. Geralmente são espessuras bem fininhas. Mas 6 fios é correto? Sim, é um volume 6D. Já que a quantidade de cola... eu não entendi um pouquinho, eu não entendi essa pergunta, Lê. Quantidade de cola. Se colocar muita cola, fica duro? É isso que você está me perguntando? Se o leque fica com uma textura endurecida? Sim, existe uma quantidade de cola pro volume que é menor que a quantidade de cola para a técnica clássica. Então, eu vou colocar cola no volume só na base do leque. Ele tem um corpo, uma anatomia. A ponta, o corpo e a base. A base é 1/3 do volume. É só ali que eu vou colocar cola. Quando eu estou fazendo cristalização, eu vou ter que colocar só um pinguinho de cola, porque depois, no procedimento, eu vou de novo colocar adesivo nele. Então, eu não posso pesar a mão na cola, que aí eu já prejudico a saúde do fio. Trabalhar em camadas é o mais ideal? Tem uma dificuldade. Trabalhar em camadas auxilia muito. Porque o que faz a gente fazer um mapeamento melhor, fazer os cílios em menos tempo é o isolamento. Se você domina isolamento, você domina o procedimento. E quando eu separo as camadas, os fios ficam mais separados. Eles ficam mais visíveis, não fica tudo entrelaçado um no outro. Então, eu consigo ter mais êxito. E a gente vai falar de divisão em camada daqui a pouquinho. Esse é o primeiro tipo de volume que eu estou mostrando para vocês, de volume híbrido. Então, você coloca um fio a fio clássico, um leque de volume, fio a fio clássico, leque de volume. E ele fica com esse aspecto de um volume light. Outro tipo de volume híbrido é justamente o de separação por camada. Então, olha só, você não vai separar a camada só para poder colocar os cílios normalmente, como você faz em cada técnica. Mas você vai separar a camada inferior, ela vai ficar com leques de volume, então eu vou separar ali, colocar a fita para cima, e os cílios de baixo eu vou colocar só volume russo, tá vendo aqui, ó? Só volume russo. E depois eu vou soltar os cílios de cima e neles eu vou colocar só fio a fio clássico. Esse tipo de volume híbrido precisa ter domínio de camadas. Se você tem dificuldade, usa uma fita com bastante aderência, porque se a sua fita for muito suave, ela vai ficar soltando, e aí vai ficar muito difícil mesmo. Você também não precisa pegar todo o fio quando você for separar em camada. Pega metade dele e coloca para cima bem firme a pele.
Porque se ele ficar muito frouxo ali, você também não vai conseguir ver com a pinça por cima e não vai enxergar a raiz do cílio que está embaixo. Lembra, gente, separação em camada é só para facilitar. Se não está te ajudando, então não faz. A separação em camada é só para ajudar você. Certo? Um terceiro tipo de volume híbrido é a divisão horizontal. Então, aqui eu não vou separar, não vou alternar fio clássico com volume russo, eu também não vou separar em camadas. O que eu vou fazer? Eu vou delimitar ali esteticamente até onde que eu vou colocar fio clássico e até onde que eu vou colocar volume russo. Então, no caso, ó, no exemplo da foto, vocês conseguem ver que do canto interno até o meio do olho, eu coloquei fio clássico. E do meio do olho até o canto externo, eu coloquei volume russo. Então, é uma separação realmente ali no ponto do olho, independe de camada. Você também pode fazer, por exemplo, se você estiver fazendo um mapeamento boneca, você coloca ali o russo no meio, que é para enfatizar bem, né? Porque o russo vai chamar mais atenção. E aí, no canto interno e no canto externo, você coloca fio clássico. É um tipo de volume híbrido também. Gente, pode ser que a nossa reunião caia. Se ela cair, eu vou estar retomando, vou estar colocando lá no grupo e vocês voltam comigo, tá? Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, agora que a gente já viu esses tipos de volume híbrido, como que eu posso fazer a alternância entre o clássico e o russo, o maior erro que você comete ao vender volume híbrido. Porque nós conversamos na última aula. Muito além de uma artista de cílios, alguém que estuda a técnica da extensão de cílios, você é uma empreendedora. Você precisa seduzir o seu consumidor. Você precisa saber lidar com o outro, com a pessoa que quer se conectar a você e quer comprar os seus cílios, quer ficar ali fazendo manutenção com você. Então, existe um erro muito grande e que afeta muito o seu retorno financeiro quando você está fazendo volume híbrido. Qual que é? É você não considerar que a sua cliente não conhece técnica como você conhece. A sua cliente, ela sabe apenas olhar para o cílio e falar: é bonito, é feio, é bem preto, é mais delicado. É isso que ela faz. E muitas vezes, o que você faz? Você fala assim: bom, tecnicamente eu aprendi que volume híbrido é mistura de clássico e de russo. Então, não importa o que eu estou fazendo, o importante é que eu tenho fio de espessura clássica e o fio mais fino, que eu monto o leque de russo. E você faz exatamente igual a essa foto aí. Um cílio extremamente preto, extremamente denso, que a sua cliente olha e ela só vê muito volume. E se eu colocar vários volumes russos do lado desse cílio, ela não vai ver a diferença. Então, a gente falou da técnica que você coloca o fio clássico e o leque, fio clássico e leque, ou a técnica que você separa por camadas. Camada de baixo, russo, camada de cima, clássico. Só que quando você usa essas técnicas, esse resultado fica muito igual a um volume russo. Ou um volume russo super pretinho, denso, ou um volume russo mais moderado. Mas na técnica de volume russo, a gente pode fazer qualquer tipo de volume. A gente pode fazer aquele cílio mais acinzentado, mais fofinho, ou aquele cílio bem pesado e bem preto. Então, olha só, a sua cliente olha esse cílio aí, que você fala que é volume híbrido, e que você cobra por um valor menor que o volume russo, e ela fala: por que eu vou pagar por um volume russo se eu consigo exatamente a mesma coisa num cílio mais barato, que ela chama de volume híbrido? Por muito tempo, eu achei que eu era o máximo por oferecer um volume híbrido mega volumoso para as minhas clientes. Mas eu não estava sendo inteligente. Gente, a nossa reunião vai acabar, mas eu vou convidar vocês de novo para outra reunião, tá? E já vou responder a pergunta da Fabiola. Venham comigo para a nova reunião, porque a gente excedeu um pouquinho do tempo hoje, mas eu vou fazer uma nova reunião.